quando você chega lá, né, você vê mensagens como essa: a morte golpeará com seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó. Então, essas mensagens aí são destinadas aos deuses que eram inimigos do deus faraó, que também era considerado um deus, né? Então, não era para saqueadores, realmente não era, cara, não era, entendeu? Tinha passagens falsas, por exemplo, você vê falsas entradas, até em pirâmides bem simples, como aquela que eu mostrei, miquerinos. Mas isso também era para enganar os deuses contra, para eles entrarem que não levavam a nada, não encontrar o faraó e desistir. Então, existia uma inocência, entendeu? Claro que essa inocência foi sendo perdida com o passar do tempo. Porque nós estamos falando aí, né, para a arqueologia oficial, não vou nem para aqueles 2.000 anos, para 5.000 anos, né, de tumbas. Então, você já via tumbas sendo saqueadas, tumbas sendo reaproveitadas até por outros faraós, entendeu? De antigos faraós lá, caíam, desabavam, e eles reaproveitavam. Então, essa inocência foi sendo perdida, e aí sim foi sendo mais escondida. Por exemplo, como o Vale dos Reis. Os Vales dos Reis, ali, já está óbvio que foi escondido mesmo. E Tutankhamon foi realmente o iniciador dessas histórias de maldição neste evento. Por quê? O sócio do Carter, um dia depois, foi sair do local, ainda festejando a descoberta da tumba, e foi atropelado por uma carruagem. O cachorro do Carter morreu em Londres. O próprio Carter, anos depois, morreu de um câncer. As pessoas foram morrendo, né? Até um foi encontrado morto com uma misteriosa picada de um inseto, ainda quando estava do carne no rosto, né? E quando faltou energia. Existe toda uma atmosfera, né? Ali. Então fica muito difícil para que a gente hoje dê uma opinião mais firme para alguém. A gente não consegue fazer isso. Não tem como ET de Varginha, que ocorreu há poucos anos, né? Então, assim, você veja, no Titanic, por exemplo, tinha um sarcófago de uma sacerdotisa sendo levada para a América. Né? E tinha desses mesmos dizerem aí que a morte golpeará, né, grande maldição e terror virá quem violar meu sono, escrito no sarcófago, né? E o sarcófago deve estar lá, ainda, se existir, está lá se deteriorando nos restos do Titanic. E vou mostrar outras coisas aqui similares, mas sempre é baseado dessa forma. O que eu posso lhe dizer, de uma forma não cética, mas mais prática, para você quando for lá, é que você vai perceber a quantidade de fungo, cara. Para alguém que é alérgico, sabe? É muito fungo. Imagina quando os caras abriram, né, os excrementos de morcegos, o próprio ar, né, fechado há milênios, você respirar, né, sem nenhum tratamento, por inocência na época ali do Carter mesmo, né? E a África em si, ela é muito, vamos dizer assim, naturalmente perigosa na questão de doenças. Quando eu fui para lá, a gente foi atento a muitas coisas. Por exemplo, aqui a gente brinca com cachorro, com gato, né? Mas no Egito a raiva não está controlada como no Brasil. Então é comum você ver macacos, muitos cachorros de rua, nas pirâmides tem muito gato, nos templos até hoje, então descendentes até dos que foram adorados lá, mumificados, coitados, dando sopa aí até hoje. Então, assim, e eles não recebem nenhum tratamento. Então, uma indicação é você não brincar com animais lá. Tem uma doença chamada, se eu não me engano, onicomicose, não me lembro bem, que você lava, tem lagos lá que você lava o olho e nasce um parasita dentro do globo ocular. A esquistossomose, né, já foi encontrada dentro dos intestinos dos reis, né, nas múmias. Então, a água lá não é boa. E por aí sai, cara. Então, assim, a abelha africana, né? Você vê uma abelhinha lá, quer bater com a mão para ela ir embora, enxotar, como a gente faz aqui. Vai lá nos restos do que sobrou das pedras funerárias de Menés, o unificador do Egito. Tá lá escrito assim, tem uma abelhona lá, cara. E tem assim, aí eu perguntei, o que é aquela abelha ali, ô Mussad? Aí ele disse, a morte veio ao grande rei Menés por intermédio de uma abelha. Ou seja, o primeiro choque anafilático registrado na história. Porque aquelas abelhas ali são terríveis. Então, eu não duvido que o pai da sua colega tenha pego uma pneumonia fúngica, que seria de difícil diagnóstico, de tratamento muito pouca prática. O problema das doenças de outro país, quando migra, né, você migra com ela, é justamente a dificuldade de ser um primeiro pensamento diagnóstico e ter familiaridade com o tratamento. Né? Mas a causa mais atribuída à morte dos arqueólogos no mundo é o fungo encontrado nas fezes dos morcegos.